Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Diz Aí. Eu sou Flávia Bendelar, founder do Diz, e hoje eu trago para conversar conosco a Raquel Goldgrove, que é co-founder da Go Human, uma empresa que atua na área de humanas. E ela vai falar para a gente um pouco sobre um tema muito importante nessa época de transformação digital, que é exatamente a segurança psicológica dos colaboradores. Raquel, seja muito bem-vinda, obrigada por estar aqui com a gente, é um grande prazer te receber. E eu gostaria que você começasse falando para os nossos espectadores, né, o que é a segurança psicológica, que assim é um termo forte, né, tem um impacto, né? É verdade, o termo é forte e o impacto, né, na organização e nas pessoas também é, né? Bom, eu que te agradeço, né? Que bom, né? Depois de tantos anos a gente se reencontrar e, né, poder bater um papo aí sobre esse tema que eu gosto demais e que acho que é super relevante realmente, né? Então, assim, o que é, né? Você me pergunta a primeira coisa, o que é segurança psicológica, né? Segurança psicológica, né? É um ambiente quando você pode ser, né, você mesmo, né? Você pode ser você mesmo na organização, você pode ser você mesmo nos times, né, dos quais você faz parte, você pode, né, falar, né, o que você pensa, você pode se expor sem medo, né, de ser punido, sem medo de ser repreendido, sem medo de, enfim, sofrer qualquer tipo, né, de retaliação, né, ou de preconceito, digamos assim. Então, assim, é um tema que acho que hoje ganha uma grande relevância, né? Você trouxe aí a questão, né, da transformação digital, que requer, né, uma nova forma e uma forma e muita inovação, né? Um tema sobre o qual a gente conversou bastante. Então, num time que não tem segurança psicológica, dificilmente acontece a inovação, né? Então, Raquel, me explica um pouquinho assim, como que eu, gestor, posso observar se o meu setor, o meu ambiente, tem ou não a Aham, segurança psicológica? tá, legal. Bom, tem eu vou falar um pouco de algumas premissas, então, que definem, né, que caracteriza essa segurança psicológica. Então, você tem 4 estágios, digamos, né, para chegar, né, a atingir essa segurança. Então, o primeiro deles é a inclusão, né, a segurança da inclusão. Então, se a pessoa não se sente incluída, né, se você não consegue passar para os outros estágios. Então, primeiro você tem que se sentir parte, né, daquele time. O segundo estágio é a segurança para aprender. Isso significa o quê? Você começar a poder fazer perguntas, poder pedir uma ajuda, né, poder se expor numa reunião sem ter medo de, né, parecer que você está falando uma besteira, né, e você então ter essa segurança de que está tudo certo. E aí você passa para o terceiro estágio, né, que é o estágio da segurança da contribuição. É você começar a poder, né, contribuir com as suas ideias, né, falar também de novo, né, sem medo de errar, ou não ter o medo também, né, de errar quando traz uma solução, né, diferente, uma abordagem diferente para algum tema. E aí a gente passa para o último estágio, que é o estágio do desafiar, né, a segurança para desafiar o status quo. Então, assim, um exemplo, né, de você, né, de repente você está numa reunião onde está todo mundo naquele, né, conhecido, né, pensamento, né, de grupo, e alguém chega e fala, olha, eu vejo diferente, né, entendo que está todo mundo, né, pensando por aí, mas acho que a gente devia talvez, né, olhar por um ângulo completamente diferente, né, explorar, acho que assim não vai funcionar. E, assim, quantas vezes, né, as pessoas deixam de, né, se colocarem dessa forma, né, com medo da rejeição, né, de parecer um chato, parecer o do contra, enfim. Então, vamos dizer, esse é o último estágio. Mas, então, se você é uma pessoa que chega num time e você chegou, ninguém te conhece direito, numa primeira reunião você, né, sai desafiando, né, 100% do status quo, você tem um risco, né,
grande, né? É difícil você já conseguir essa maturidade, né, do time logo de cara. Você está aí falando e eu estou aqui fazendo uma correlação muito forte desse conceito que você trouxe para a gente de segurança psicológica com a visão de intraempreendedorismo. Porque quando a gente fala do espírito empreendedor e do quanto isso é importante de ser levado para dentro das empresas, a gente fala exatamente desse conforto que a empresa tem que dar e até um incentivo para os funcionários poderem ser mesmo agentes de transformação, não terem medo de arriscar, não terem medo de cometer falhas, não que a gente queira incentivar que todo mundo saia fazendo tudo errado, não é isso. Mas, assim, surge uma oportunidade, tem uma ideia nova, você vê uma janela de oportunidade no mercado, então, por que não tentar, testar, desenvolver um projeto novo, um processo novo, qualquer coisa que faça sentido para o crescimento da empresa, mas que precisa passar por uma fase piloto, uma fase de teste, uma validação. E a gente vê que as empresas, muitas vezes, são reativas a isso, né? Tem muito medo, né? Eu acho que você tocou num ponto que é importantíssimo, que é essa questão do olhar para essa falha e do erro. Tem erros por negligência, né? E tem os erros por tentativa, por exploração, experimentação. E a gente está falando desses, né? Então, assim, para ter isso, para surgirem ideias novas, formas diferentes de fazer as coisas, não tem como, né? Não ter falhas. Agora, tem que ter o aprendizado com as falhas. Então, um time, né, que consegue, né, estabelecer, né, esse tipo de relação, que é o seguinte, você, pela questão do medo também, né? Aí entra também um pouco do papel da liderança. Sim. A liderança, né, que aquela história, né, de comando e controle, gera muito mais, né, medo do que uma força, né, criativa, né, nas pessoas. Então, as pessoas ficam num modo muito mais defensivo e de sobrevivência, né, do que num modo de, né, ir em frente, né, terem iniciativa, terem esse protagonismo, né, quando não caem, né, até uma apatia, né? Então, às vezes não tem um time, não tem segurança psicológica, que é um padrão de performance também muito baixo, espera-se, né, muito pouco. Provavelmente, né, as pessoas vão estar ali desengajadas e quietinhas, né, querendo sobreviver, né? Então, de fato, esse olhar para a falha, né, para o erro e a permissão, né, da falha, desse comportamento, até a celebração, né, da falha é importante, né? Porque você até fazer... Normalmente, a gente ouve histórias de pessoas que erram e tentam disfarçar e esconder aquele erro, né? Quando, na verdade, para a organização, talvez fosse muito mais importante mostrar e dizer, olha, isso não deu certo, a minha experiência foi assim, 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 não vamos por esse caminho. Então, alguém já tentou, alguém já viu que não funciona nesse modelo, e a gente dali pode até criar um entendimento de melhores práticas para aquele processo. Mas quando você abafa, quando você tenta esconder com medo da retaliação que você pode receber, você está realmente fazendo o contrário daquilo tudo que a gente diz que tem que ser feito hoje em termos de liderança, em termos de estímulo, né, para a inovação, para você poder acompanhar o movimento da Revolução 4.0, né? E aí, Raquel, por que as empresas têm essa resistência toda? Porque, assim, não dá para o funcionário se arriscar num ambiente que não tem a segurança psicológica. Ele efetivamente vai ser o patinho feio ali, né? Não dá para jogar essa responsabilidade toda para o funcionário e dizer, não, eles é que não dão ideias, né? Na verdade, isso tem que ser de cima para baixo, né? O que você acha que acontece aí nesse caminho que a coisa não tá? Porque a gente fala tanto e a gente não vê isso no dia a dia. É verdade.
Bom, a gente está falando de cultura, né? Assim, a cultura que as organizações estabelecem, mas a cultura ela é estabelecida pelo comportamento, né, das pessoas, pelas normas que se criam, etc. E, logicamente, que a liderança tem um papel fundamental, né, em modelar esse ambiente, né, de funcionar como um exemplo. Então, assim, se a própria... E eu acho que aí vem uma questão cultural também, aí já, né, geral, que assim, a gente está, né, num mundo em que, ou pelo menos até agora, né, porque agora mudou, essa história da vulnerabilidade ganhou, né, uma importância, mas até hoje ainda é complicado as pessoas admitirem eu não sei, né, me ajuda, vamos juntos, enfim. Então, eu acho que o que muda, né, assim, talvez seja, essa é uma premissa. Se a liderança, né, e a organização, né, não reconhece que essa humildade, né, e essa vulnerabilidade não tem que ser, né, punida, né, se não muda isso, porque as pessoas ficam observando, né. Então, assim, alguém fala alguma coisa numa reunião que caiu mal, a pessoa recebe uma crítica, né, muito... E aí não é que a crítica seja negativa, é a forma, né? Uma crítica sem respeito, digamos assim, né? Ou se a pessoa é mandada embora, ou se ela sofre algum tipo de punição, está todo mundo observando. E, obviamente, que numa próxima situação, né, as pessoas vão ter um pouco mais de cuidado. Então, a gente fala de segurança psicológica, é alguma coisa que é que nem reputação, você leva um tempão para construir, mas ela acaba assim, puf, de uma hora para outra, assim, um evento capaz de acabar com a segurança, né, psicológica ali no time, ou em vários times da organização. Isso também varia, né? Você tem uma organização que tem um time que se sente muito, né, seguro psicologicamente, que inova, que aprende, que, né, os conflitos são pelas ideias, não são, né, não são interpessoais, e tem outras equipes que, né, estão ali lutando ainda, né, estão ali naquele estágio ainda da inclusão, digamos assim. Você acha que falta uma coordenação macro, assim, C-level, gestão de pessoas, no sentido de fazer mesmo uma gestão de cultura e de mudança desse processo interno nas empresas? Não há uma Eu acredito que sim. Eu acho que há uma preocupação, mas cultura, você bem sabe que é algo assim difícil, né, de mudar. São vários, a gente vê muitas empresas fazendo, trabalhando, né, projetos de transformação cultural. Muita coisa veio em função realmente, né, da transformação digital. E a gente viu num primeiro momento a preocupação muito grande com o digital especificamente, com a preparação de processos e tal, e de repente agora, assim, peraí, mas, né, as pessoas é que vão fazer isso. Então, no final das contas, por mais que a gente fale aí de competências digitais, todas as pesquisas também, né, de futuro do trabalho, né, futuro das profissões, etc., apontam para essa junção de competências digitais mais competências humanas. Se tiver uma preocupação só no digital, não vai acontecer nada. Né? Então, assim, acho que está uma coisa muito ligada à outra, né? Mas você falar de segurança psicológica sem considerar cultura é complicado, né? Porque faz parte, é um elemento, acho, adicional, né, de uma cultura que você quer criar, e é uma coisa que leva tempo, de novo, tem que ter um exercício constante, é uma coisa que você também tem que acompanhar, você pode mensurar de tempos em tempos também, né? Por isso que pode cair, pode subir, você entender, mas por quê? Né? Talvez assim, algum comportamento, algum evento, né? Então é importante estabelecer esses novos comportamentos, essas novas dinâmicas intencionalmente, né? Não é uma coisa que vai acontecer porque fala-se, né? Não, aqui, como você falou, que nosso ambiente é psicologicamente seguro, vocês podem falar, e as pessoas vão continuar aquela reunião que, né, aqueles town halls com a empresa inteira, alguém quer perguntar alguma coisa? Ninguém fala nada, né? Todo mundo se normalmente é um sinal defendendo. que as pessoas não se sentem muito seguras para compartilhar. É curioso você falar exatamente. isso, porque eu já participei na minha vida profissional de algumas situações assim,
em que a pessoa chegava do nada, né? E falava assim, bom, gente, uma vez um CEO chegou na empresa e falou assim, bom, gente, eu estou aqui para ouvir vocês. Eu queria saber o que vocês estão pensando desse momento que a gente está vivendo, o que vocês têm para falar. Aí eu fiquei pensando assim, caramba, ele não consegue ouvir as nossas ideias, nem quando a gente senta numa reunião e apresenta com relatórios e tudo, ele não muda a opinião dele. Quem vai conseguir chegar aqui no meio de todo mundo e dizer para ele, não, olha, esse projeto aqui tem que mudar, ou essa forma de, sei lá, comercial tem que mudar, ou qualquer coisa assim, ninguém falou nada, claro, né? Todo mundo só ouviu. Então é meio que um discurso falso, o cara quer ele se enganar, né? Ele está fazendo gestão para ele mesmo, né? Às vezes não tem consciência também, né? Ele não teria que ter um RH ali no pé do ouvido dele, falando, cara, olha só, acorda, sabe? Isso aqui não é a realidade. Eu, sem querer te cortar, mas só para complementar meu raciocínio, uma vez uma pessoa de RH de uma empresa me chamou porque eles fizeram uma pesquisa de satisfação e a pesquisa deu um índice altíssimo de satisfação. E ela falou assim para mim, Flávia, não é a realidade. Eu também sou funcionária. Eu trabalho aqui. As pessoas estão insatisfeitas. Todo mundo fala mal, todo mundo reclama, todo mundo vem arrastado. A gente fez a pesquisa de satisfação exatamente para saber, né, o que podia ser melhorado e apontar para o alto nível que, olha, tem que fazer alguma coisa. E aí a pesquisa dá alta satisfação. Aí eu falei para ela assim, olha, isso quer dizer que o cenário, na minha opinião, né, a minha análise foi essa, o cenário está pior do que o que você está percebendo, porque eles não, nem a pesquisa que você diz que é anônima tem crédito, né? As pessoas têm medo anônima, né? As pessoas têm medo de se expor até para pesquisa, que é onde elas teriam um espaço ali de poder falar alguma coisa, né? É verdade. É interessante. Ótimo exemplo que você deu. Isso me lembrou assim o seguinte, uma pesquisa, né, que foi conduzida até, né, pela Amy Edmondson, que é uma, né, autoridade, uma referência no assunto, né, de segurança psicológica, desde os anos 90 vem, né, pesquisando o tema. Ela se surpreendeu, né, no início das pesquisas dela, porque ela queria, né, provar, né, a tese dela era que as equipes mais eficazes, os times mais eficazes, erravam menos. E, na verdade, os resultados indicaram o contrário. E ela falou, meu Deus, mas o que está acontecendo? Enfim, a conclusão da história é que os times não erravam mais, eles reportavam mais o erro, né? Eles tinham essa... e aprendiam mais com esses erros também, né? Então, é exatamente isso, né? Enquanto as pessoas tiverem esse medo, mesmo numa situação anônima, elas não necessariamente vão confiar, né? Que de fato vai ser anônimo, não, melhor por via das dúvidas, né? Aquelas famosas avaliações também, que você vai, né, dar um feedback, principalmente para o chefe, e você pensa duas vezes, espera aí, mas será que eu falo totalmente a verdade? Né? Enfim, então, assim, e realmente, eu não sei se a gente vai encontrar um dia uma empresa, né, 100%, né, de segurança psicológica, e, de novo, acho que é uma coisa que oscila, né, e todos, como a gente está falando, né, de uma questão humana, né, obviamente que, né, tem alguns fatores que vão das próprias lideranças, enfim, de cada um, né, porque no fundo também cada um, logicamente, o comportamento ele é modelado, né, pela liderança, esse exemplo realmente é muito importante, mas cada um pode pensar também de que forma também, né, é inclusivo, de que forma que dá essa segurança também para os outros, né, aprenderem, para contribuírem, para desafiarem suas próprias ideias, né, então, mas é um caminho, é uma jornada, né.
Talvez não tenha assim aquele caminho, aquele ponto de chegada, né? Tipo, chegamos, ótimo, tá tranquilo. Eu né? acho que não tem, eu acho que é aprendizado constante. Né? Você tem que estar sempre se adaptando e arrumando e organizando. É um trabalho incessante, né? Porque o que é o ponto de chegada disso? Né? Não tem, a humanidade não para de mudar. Enquanto você tem pessoas, você tem essa inconstância sempre, né? E eu estava aqui lembrando também um caso de uma empresa, enfim, que se tornou público com relação à gestão de diversidade. E você mencionou aí essa questão da inclusão, né? Então, assim, era uma empresa que fazia um discurso muito forte, né, de ter um processo de gestão de diversidade, de inclusão e tudo mais. E um executivo, numa festa, não teve um comportamento, vamos dizer assim... Alinhado com esse discurso. Alinhado, exatamente, com o discurso. E ele foi demitido, e aquilo virou uma polêmica. E, assim, no meio de tanta discussão, a minha questão é assim, como é que você vê isso, né? Assim, essa questão da cultura global versus a cultura local, né? E até que ponto essa coerência na marca é importante para realmente ela reafirmar os seus valores. Queria que você falasse um pouquinho, acho que você já sabe qual é o caso. Não vou comentar o caso especificamente, mas assim, a gente está vendo cada vez mais, e aí a gente vai entrar um outro papo agora, né? Que acho que vai além da questão da segurança psicológica, que é assim, você falou um ponto que acho que além da diferença, né, de diferenças culturais, a gente está falando de valores, né, e de discurso alinhado à prática. Hoje, mais do que nunca, a gente vê o quanto que os vários washings da vida, né, green, até Covid washing, né, agora a gente também, né, viu de alguma forma, né, empresas que falavam que estavam fazendo uma coisa e, no fundo, quando você via, a prática era outra. Entramos, então, num outro tema, que é a questão, né, da sustentabilidade, toda essa pauta, né, ESG, que vem sendo, né, agora tão falada. Então, as empresas hoje, de fato, precisam, né, ser muito transparentes com relação ao que elas, né, se propõem, né, a entregar, de que forma, né, que elas estão, né, impactando positivamente e negativamente, né, todas as partes interessadas. Então, é melhor dizer que ainda não chegou lá, né, onde gostaria, né, de estar, que tem uma preocupação, mas que isso ainda não se traduz em práticas, né, do que, né, tentar parecer uma coisa que não é. Porque, enfim, isso afeta a questão também né, de marca empregadora, né, os investidores também estão olhando para isso. Né, hoje a gente fala o quanto que antigamente o papo, né, de investidor era papo, né, de números, né, de projeções, sempre, né, no sentido econômico. E hoje a pergunta é, vem cá, como é que você está cuidando das pessoas? Também, né, lógico, é tudo. Quanto você investe, né, no desenvolvimento das pessoas, como é que questões de cultura, questões de diversidade especificamente, né, já parece que é um índice também avaliado, né, um fator avaliado. Então, tem que cuidar desse aspecto, né? Está tudo dentro do S, né? Um pouco do G também, né? Na verdade, tudo se mistura, né? Eu acho que a gente está falando para quem não conhece a sigla, explica, por favor, o S. Tá. ESG, ou em português ASG, né, que são os fatores ambientais, sociais e de governança, que foi uma sigla, né, já criada pelo, né, mercado, surgiu no mercado financeiro, que passou a nortear, né, decisões de investimento e avaliação, né, de ativos. Então, é um movimento que a gente está aí acompanhando, que grandes gestoras, né, de recursos estão migrando, vamos dizer, para, né, olhando cada vez mais
esses aspectos, né? Quer dizer, não adianta ser só um bom negócio. Ele tem que ser um bom negócio e ter princípios, e ter valores, e ter propósito, ser humano. É isso. É o famoso lucro mais propósito, né? É a hora das empresas decidirem se, né, se vão fazer parte da solução ou se vão, né, criar mais problemas, né? Ai, achei ótimo E a gente essa está frase. vendo. Porque é isso mesmo, né? Assim, vão fazer parte da solução ou vão gerar mais problemas? Eu achei... E tem uma grande discussão, né, se é uma coisa que veio para ficar, né, se de fato isso também não é uma onda, se é uma moda. Mas a gente está vendo que, bom, eu espero que não. Eu né, também. E acho que não mesmo, pelo que a gente está vendo, não tem como, né? Mas enfim, agora a gente está enveredando aí por um outro tema, mas eu acho que no final das contas tudo se relaciona, porque a gente falar de uma liderança, né, hoje que tem um impacto, né, positivo, acho que inclui a questão, né, da segurança psicológica e vários outros aspectos que estão relacionados, né, a gente, a você ter uma postura hoje, se a gente fala de mundo interconectado, né, de colaboração, não dá para você pensar numa liderança que não tem respeito pelas pessoas, né, que não compartilha, né, poder também, né? Então a liderança hoje não tem que saber tudo, né? A liderança que ainda acha que sabe tudo, né, vai se dar mal, porque só vai, e o gasto de energia com isso é enorme, né? Então, questão do compartilhar, de colaborar, de ter essa empatia, esse respeito, parecem coisas, né, simples que a gente já vem falando há 200 anos, mas agora, né, ganhou uma importância e a gente tem exemplos, né, do que é e não é, né, uma abordagem, né, empática, que é você não se preocupar, não dar a mínima para o outro. Eu tenho uma impressão de que essa nova geração que está entrando no mercado agora, a geração que nós criamos, né, nossos filhos, é uma geração que não admite determinadas coisas, né? Então, as empresas ainda têm um baby boomer ou outro lá, tem o pessoal da geração X e Y, e está chegando essa galerinha Z, né? Que não quer mais ser tratado de uma determinada forma, não admite, não se sujeita, enfim, tem outros valores, dão mais importância a fazer o que gostam, ao que faça sentido. E, assim, eu acho que isso é um caminho sem volta também. Acho que é irreversível. Acho que a tendência é que haja, porque eles hoje estão entrando no mercado, mas se eles mantiverem essa postura mais autônoma, eles vão ser os empreendedores, né? Nem do futuro, do presente mesmo, tem muita garotada já empreendendo. E com isso, os novos geradores de economia e os novos fazedores de mercado, vamos dizer assim, né? Falando, então, de gerações, né, mais jovens, millennials, geração Z, às vezes vão empreender porque não encontram um ambiente, né, esse propósito, não conseguem aliar seus propósitos, né, com os propósitos das organizações, ou não veem propósito nenhum nas organizações que eles estão. Então, e querem também aprender, e querem justamente desafiar, né, falar, ter voz ativa. Então, essa questão aí do empreendimento, acho que do empreender, né, acaba, e aí a gente entra em empreendimento social também, de como tem crescido, né, e não só jovens, né, e aí, bom, enfim, hoje a gente fala, né, que você tem, né, jovens com diferentes idades, né, tem uma questão aí hoje de geracional que saindo, né, do estereótipo, né, você tem uma mistura aí de gerações com diferentes idades, né?
Ok, Eu Raquel, acho. com certeza. Eu queria assim que você deixasse uma mensagem final para os CEOs das empresas, o C-Level, que está ouvindo a gente agora, os executivos que estão ouvindo a gente agora, como que eles poderiam rever essas questões? Qual é a sua sugestão? Como é que você vê, de que forma isso poderia ter um impacto? A gestão dessa segurança psicológica poderia ter um impacto mais positivo na empresa, né? O que que eles deveriam perceber e fazer? Qual o seu recado? Tá. Bom, meu recado, assim, eu digo que hoje o nosso objetivo, né, com a Go Human é justamente a gente conseguir ajudar as organizações a terem essa contribuição, né, maior, né, para conseguirem, de fato, né, gerar esse impacto mais positivo. E muito através de uma relação, né, de um comportamento mais autêntico, né, e de uma maior empatia. Então, eu acho que essa é a base, né, para que venha a humildade, que venha o respeito à vulnerabilidade, né, o acesso, permitir, não punir, né, essa vulnerabilidade, conseguir criar uma cultura onde as pessoas possam ser elas mesmas, né, que elas não gastem uma energia enorme, né, para construir uma persona, né, e levar para o trabalho. Assim, acho que para finalizar, essa não é uma recomendação no sentido de, né, parecer uma coisa legal, de ser gente boa. Não é isso, é que esse tipo de comportamento, como a gente falou, leva a uma maior inovação, leva a uma maior aprendizagem e leva a um melhor desempenho, né, das organizações. Os melhores resultados vêm quando você tem um ambiente como esse. Aí é melhor resultado para todo mundo, para quem está trabalhando, para a organização, enfim. Então, acho que é isso. É investir mesmo, o tempo inteiro, né, ter isso em mente, que é um valor, né, se não for um valor, também, né, não vai muito para frente. Todo mundo está olhando o comportamento, né, da liderança e muito, né, o comportamento do CEO. Às vezes até as pessoas têm uma liberdade maior dentro das suas próprias equipes, né, ou com outras lideranças, né, laterais, e às vezes quando chega o CEO, por si só essa posição já impõe, né, ou pode gerar, né, um receio maior nas pessoas. Então, que de fato consiga demonstrar através de atitudes, de falas mesmo, de como acolher, né, e solicitar esses, né, inputs e sugestões, né, ideias que venham da equipe inteira, seja quem for, né, e ajudar a moldar esse comportamento, a disseminar esse comportamento, né, na empresa como um todo. Então, ser realmente um exemplo, né, nesse sentido, um real patrocinador, né, e entusiasta de um ambiente psicologicamente seguro e autenticamente né, acreditando nisso. É Excelente. isso. Parece simples, mas, né, na prática é complicado, né? Não é Nada tão complexo, digamos. nada é simples quando envolve o ser humano, né? Então, tudo Exatamente. já ganha um ar de complexidade grande, né? E a organização é uma reunião de seres humanos batendo cabeça para chegar a algum lugar que nem sempre é o mesmo, né? Porque esse Uhum. que eu acho assim, o gargalo muitas vezes da relação toda, É isso. né? E, enfim, É. muito bom estar aqui com você, Raquel. E se todos admitem que não sabem tudo, né, e pedem ajuda, essas trocas começam a acontecer de uma forma mais natural, acho que o peso, né, também nos ombros, né, de todas as lideranças, né, e das pessoas também que estão colaborando, enfim, realmente acho que fica melhor para todo mundo, né?
Raquel, muito obrigada. Foi ótimo o nosso papo. Eu acredito que muita gente não conhecesse ainda esse termo de segurança psicológica, né? O quanto que isso tem a ver até com a questão de satisfação, qualidade de vida, o quanto isso vai impactar, né, no emocional dos colaboradores e da empresa como um todo, em termos de resultado, como você mesma colocou muito bem. Sim. Então, é um tema realmente relevante, importante. Desejo sucesso na Go Human para você. Muito bom estar aqui com você depois de tantos anos que a gente trabalhou junto, né? Muito mesmo. Ó. Então, é um prazer sempre estar falando com você. Agradeço muitíssimo. E agradeço também a você que ficou com a gente até agora, assistindo ao nosso papo, e que você possa ter conseguido absorver o quanto esse conceito é importante para um desempenho mais eficaz nas organizações. Eu agradeço, peço para você se inscrever no canal, deixar seu comentário para a gente poder melhorar o nosso programa e vejo você na nossa próxima edição. Até lá. Obrigada. Fique com Deus. Obrigada, Flávia. Obrigada, querida. Beijo.